Cadê, por favor? Eclesiastes capítulo 1. Eu vou estar lendo aqui, vocês acompanhem no telão. Estas são as palavras do Mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o Mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete, se repete, se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. O mestre está bem frustrado. Isso aqui é um desabafo de um homem que está, como nós vamos ver um pouco mais para frente, ele experimentou de tudo na busca pela felicidade. Buscou a felicidade no conhecimento, se aplicou a estudar e entender e compreender tudo que é feito debaixo do sol. E não encontrou felicidade. Pensou em empreendimentos, construiu casas, plantou vinhas, represou as águas para regar as plantações, teve um pomar onde plantou todo tipo, toda sorte de árvores, olhou para aquilo tudo que ele havia realizado e não ficou satisfeito. Tudo é vão, tudo é inutilidade, nada faz sentido. Para que toda essa canseira? Para que eu querer entender, compreender, saber tudo? Para que esse cansaço? Para que essa correria? E aí ele vai dizer mais à frente que isso é vaidade, isso é fruto da vaidade. As belezas das catedrais, dos palácios, dos parques e jardins que há na Europa, no continente europeu, fruto de vaidade. O rei da França construiu uma catedral majestosa, lindíssima. Ao da Inglaterra dizia para si mesmo: eu não posso ficar para trás, eu tenho que fazer uma maior, mais bonita. Eu não posso perder para a França. E aí construiu uma maior. Aí o da Alemanha olhava, pensava a mesma coisa. O outro fazia um jardim maravilhoso ao redor do seu palácio com 300 quartos. Ah, não, eu tenho que fazer um palácio agora com 400 quartos. Fruto da inveja. Né? Se o vizinho compra um carro novo, não, eu tenho que comprar um carro agora novo também, melhor. Fruto de inveja. E a gente se mata de trabalhar para comprar coisas que a gente não precisa. Que os nossos filhos não precisam. Mas apenas para satisfazer. O filho chega em casa, meu colega tem.
E aí você vai trabalhar, vai fazer a hora extra, vai trabalhar final de semana, vai deixar de vir domingo da igreja, porque você tem que trabalhar para comprar aquele novo videogame que o coleguinha do seu filho tem e o seu filho não pode deixar de ter. E qual é a utilidade disso? Aí o pregador diz, não faz sentido. Vocês estão entendendo? Então ele diz, não faz sentido, nada faz o menor sentido, então podemos ir embora. Agora. Pois se nada faz sentido, não faz sentido a gente estar aqui. Mas lembre-se, isso aqui é a expectativa, estamos numa visão, numa expectativa humana. E que ele fala, debaixo do sol. Mas nós cremos num Deus Criador, Todo-Poderoso, que nos ama, que está acima do sol. É que nós olhamos muito na horizontal, nós olhamos e contemplamos as coisas que são feitas, que as coisas que acontecem, e que todo ser humano busca debaixo do sol. Mas nós esquecemos que existe uma vida acima do sol, além do que os nossos olhos podem ver, além daquilo que a nossa mente pode conceber, que o nosso coração pode desejar. Então Deus está permitindo que o mestre, o pregador, ele compartilhe aqui com a congregação as suas frustrações. E durante a sua fala, muitos vão concordar, vão se identificar. É isso mesmo, você está certo. Eu disse que ele buscou felicidade no conhecimento humano, nos empreendimentos, na riqueza. Ele diz aqui no livro de Eclesiastes que ele superou a todos na sua geração em ouro, prata, em gado, em servos e servas. Ninguém teve tanto ouro, tanta riqueza, tantos servos quanto ele. Casas e casas. E depois disso tudo, ele olhou para si mesmo, olhou para dentro de si e via ainda um vazio. Que o conhecimento humano, que a riqueza, que os empreendimentos, que a fama, que o sucesso, que a realização empresarial, profissional, não pode preencher. Porque esse vazio, ele só pode ser preenchido por Deus. E essa é a conclusão, eu já estou antecipando, para ninguém ficar desesperado, se levantar e sair correndo. Mas que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. E a gente vai se identificar. E aí ele diz, o que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Ganhamos muita coisa com o nosso trabalho, com o fruto do nosso trabalho, é bom. O fruto do nosso trabalho, um trabalho digno, honesto, é bom. Mas ele vai dizer, chega no final da noite, chega no final da vida, o fim do sábio e do tolo é o mesmo. Todos vão parar debaixo da terra. E aí ele começa a olhar para a sociedade e ver, olha, eu vejo o justo sofrendo injustiça. E eu vejo o injusto prosperando. Isso não faz sentido debaixo do sol. Porque os nossos olhos só veem a matéria indo para debaixo da terra. Mas o que acontece com o espírito? Isso nós não vemos. Nós apenas cremos e confiamos que aquele que está sentado no trono acima do sol, ele fará justiça.
E aí ele fala, o sol nasce, o sol se põe, nada muda, é sempre a mesma coisa. Depois do verão a gente sabe que vem o outono, depois vem o inverno, depois é sempre a mesma coisa. O verão vai trazer aquele calorão de 40 graus, depois o temporal que inunda tudo, que alaga tudo. Isso não faz sentido. Quando vem o temporal, cai a enxurrada, leva a casa do crente, junto com a do descrente. E isso não faz sentido. Se nós ficarmos olhando e analisando as coisas com a mente natural de um homem que vive apenas debaixo do sol. Mas que a gente não compreende que existe uma vida eterna, que a morte não é o fim, mas o começo. O começo de uma vida, de um futuro glorioso. Mas eu não preciso esperar isso chegar, isso acontecer, para eu ser feliz. Eu posso ser feliz aqui, agora, mesmo não tendo tanto dinheiro quanto eu gostaria. Mesmo não tendo a saúde, não tendo a paz e a tranquilidade que eu esperaria. Mas eu posso ser feliz, porque eu creio em Deus, e eu sei que o meu Redentor vive, e que passar por lutas e adversidades, isso está sujeito a todos nós que vivemos debaixo do sol, mas um dia nós viveremos acima do sol. Isso faz sentido, isso vai fazer sentido nós trabalharmos, nós nos esforçarmos, aí o nosso esforço vai fazer sentido. O nosso culto para Deus vai fazer sentido quando nós entendermos que não é dinheiro, não é saúde, não é paz, não é prosperidade, não é segurança que traz felicidade, mas é o próprio Deus. Deus é a nossa felicidade mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às adversidades, mesmo no deserto. Ainda que o nosso barquinho esteja sendo açoitado pelas ondas, em meio à tempestade, eu posso ser feliz, porque Jesus está comigo. E aprender, não ficar questionando Deus, por que eu estou passando por isso, por que o Senhor está fazendo isso comigo, dizer, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me dizer? Vamos prosseguir. Verso 9, a história simplesmente se repete, o que foi feito antes será feito outra vez, nada debaixo do sol é realmente novo. Pensa numa coisa boa, que você nunca fez, mas que você pode fazer. Pensa assim, eu posso fazer isso é novo, eu nunca fiz, mas saiba que isso não é novo para você, mas alguém no passado já fez isso. E alguém no futuro vai fazer também, então não existe nada novo. Tudo que você pensar fazer de bom para o seu semelhante, ou todo tipo de demonstração que você possa dar a Deus, alguém já fez antes de você. Você vai passar e outros vão fazer. Então é o que ele está querendo dizer, nada faz sentido. E aí o verso 12. Eu, o mestre, fui rei de Israel, vivi em Jerusalém, dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo que se faz debaixo do céu. Ele estudou zoologia, biologia, química, física, ele queria entender tudo. Nas mesas de debate, ele estava ali, ele entendia, ele sabia de tudo. Ele depois chegou e falou, para que isso? Estou me matando, eu não estou vivendo. Eu não estou vivendo, vou trabalhar. Às vezes eu fico assim, cara,
né, bem-sucedido na vida, um empresário. Aí o cara fala, não, eu trabalho 12 horas por dia, de domingo a domingo. Não sei o que é férias. Eu falei, infeliz. Eu infeliz. Trabalha 12 horas por dia, de domingo a domingo, e não sabe o que é férias. Esse homem é feliz? Não é. Não é. Ele está tentando preencher um vazio com trabalho, com riqueza, com ser bem-sucedido. É melhor ser um assalariado, mas ter seu dia de folga, poder curtir suas férias. Viver. Os olhos não se fartam de ver, nem o ouvido de ouvir. Fofoqueiro, curioso. Está acontecendo agora. Ele quer ver, ele quer saber o que está acontecendo. Ele quer ouvir as últimas novidades. Para que isso? Está tomando conta da vida dos outros e não cuida de si mesmo. Não cuida da sua vida, não cuida da sua família, não cuida daquilo que ele tem que fazer. Vaidade. Coisas vãs, inutilidade. Não faz sentido. Sabe o que faz sentido debaixo do sol? Viver. Viver. Eu vou dar um exemplo aqui. Macarronada com carne moída. Eu gosto. Gosto de macarrão com carne moída, eu gosto. Precisa levantar a mão. Se você gosta também, precisa levantar a mão. Precisa ficar aí. Mas eu gosto. Agora vamos supor, se eu fosse esse homem aqui, rico, que tudo que os meus olhos vissem, o coração desejasse, eu estendesse a mão, pegasse, agora é meu. Aí sabe o que acontece? A gente pensa assim, o dia que eu for rico, que eu tiver tudo o que eu desejo, eu vou ser feliz. Engano. Não faz sentido. Sabe por quê? Aí você vai estar lá num restaurante mais chique, mais caro de Paris, de Nova York, seja de onde for. Aí você acaba de comer uma lagosta deliciosa. Mas você está tão... Essa lagosta não estava tão boa assim. Hoje, ficamos felizes em poder ir à noite lá em São Francisco comer um cachorro-quente lá. Passar um final de semana em Cabo Frio. Mas se você fosse rico, daquelas pessoas que viajam o mundo todo e comem do bom e do melhor, chega uma hora, sabe, Fernando de Noronha, não é nada disso que o pessoal fala, não. Esqueci o nome o cansaço. Daquelas ilhas belíssimas que tem. Maldiva, tá vendo? O pessoal sabe. Aí vai lá para Maldiva. A vida toda, aí vai a primeira vez, vai a segunda, vai a terceira, daqui a pouco Maldiva, sabe? Estou com saudade de Cambuinhas. Você vai para Cambuinhas, você curte Cambuinhas, mas o dia que se você fosse esse homem aqui, as Maldivas já não iam mais, sabe, te satisfazer. Estou cansado de ir para Maldivas. Você chegar para os teus filhos, esse ano vamos para Disney. De novo, pai, Disney de novo. Eu não aguento mais ir para Disney. É assim, o ser humano é assim. Sabe, você ia ter a casa dos teus sonhos, ia chegar um dia, aí você fica feliz no primeiro ano, no segundo ano, essa casa é muito grande. E quanto maior a casa, maior a quantidade de empregados que você tem que ter. Só que esse homem não se preocupava com isso. Dinheiro não era problema. Você sabia que ele sabia qual era o preço da gasolina? Estava nem preocupado. Se a gasolina estava cara, se estava barata. Preço de feijão, da carne, ele sabia? Não sabia. Ele só tinha preocupação de levantar, tomar seu banho, sentar na mesa, tomar seu café da manhã, almoçar, jantar, tudo ali na mão.
Tinha servos e servas para tudo, não lhe faltava nada. Aí ele diz assim, tudo é vaidade, isso não faz sentido. Aí você pensa, porque ele era muito exigente. É claro que eu ia ser feliz. Você ia ser feliz no início, mas depois o vazio, sem Deus, o vazio ia permanecer. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Aí ele disse assim, sou o mais, versículo 16. Eu estou acompanhando aqui, que aqui eu tenho a NVT, aqui é a ARA. Disse a mim mesmo, sou mais sábio que todos os reis que governaram em Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então me dediquei a empreender de tudo, aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura. Quis experimentar, ver o que fazia sentido. Vejam o tamanho do vazio desse homem. Que nada dessas coisas terrenas que todos nós buscamos, que nós julgamos ser coisas boas debaixo do sol, não satisfez ele. Então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri por experiência, não por teoria, não porque alguém me falou, que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Vejam bem, Deus permitiu que ele escrevesse aqui, porque é um entendimento dele aqui, por experiência própria. Isso não significa... Aí o perigo de nós pegarmos versículos isolados. Senhor, vou abrir a tua palavra para o Senhor falar comigo. Aí vira o olho assim, vai folheando, parou, meteu o dedo, aí leu. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Epa, a partir de hoje eu não estudo mais nada. A partir de hoje não vou assistir mais às aulas da escola de discípulos, não quero saber mais nada. Porque a palavra de Deus está falando, Deus falou comigo. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Esse é o perigo de versículos isolados. Você acha que Deus quer que nós sejamos ignorantes? Não. Ele é o Deus de toda a sabedoria e todo o conhecimento. Ele está falando de sabedoria, do conhecimento humano. E aí nós vemos homens reconhecidamente pela sua inteligência, pelo seu QI, pelos seus estudos, pessoas renomadas, PhD de Harvard, infelizes, vazios, tristes. Pensa, não precisa falar o nome, mas pensa, qualquer um. Pensa numa celebridade. Que dinheiro não é problema. É famoso, é reconhecido pelo seu talento, seja na música, seja nas artes, no cinema, na ciência. Que nas fotos das revistas, da internet, das redes, está sempre sorrindo, feliz. Será que essa pessoa, de fato, é feliz? A questão é, nós estamos lendo aqui na palavra de Deus, não é em revista de fofoca, a respeito da experiência de um homem que viveu, experimentou todas essas coisas. E não foi feliz. Capítulo 2. Disse a mim mesmo, ele disse a si mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Não é isso? Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Porquanto disse, o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer?
momentâneo, aquele prazer momentâneo, instantâneo, aquele prazer de micro-ondas. Depois de pensar muito, esse homem não dormia. Ficava virando na cama, pensando muito, o sono fugia. Não descansava. Não sentia prazer em nada do que fazia. Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. Quer saber? Eu vou enxergar. De repente a felicidade está no fundo de uma garrafa. E aí vai beber? Vai rir, vai se alegrar ali naquela hora. Tá tudo, né? Deu uma topada com o dedinho assim no canto do pé da cama e vai rir, vai achar graça. Mas depois que passar o efeito do álcool, vai chorar. Não faz sentido. Então ele buscou também no vinho e não encontrou. E enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Vejam bem, ele buscava a sabedoria, mas se apegou à insensatez. Aí nós vemos físicos, homens que estudam a física, o universo, os sistemas solares, ou que estuda biologia, o corpo humano, a mente humana. E esses homens, a insensatez, tem sabedoria, mas olha a insensatez. Deus não existe. Como o corpo humano, a mente, o universo, tudo ser fruto do nada? Insensatez, loucura. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Ele resolveu, vou experimentar. Dinheiro não é problema. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes, plantando belos vinhedos, fiz jardins e parques, os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Onde é que houve, na palavra de Deus, um jardim com árvores de toda espécie? No Éden, exatamente. Ele fez, quer saber? Adão foi infeliz lá no Éden. Eu vou construir meu próprio Éden. E vou ser feliz. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Adão não tinha escravos e escravos, Adão tinha que trabalhar. Eu não vou precisar trabalhar. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras. O cara estava entediado. Pensa aí num cantor, numa cantora, ou num grupo, desses mais caros que há. Ele diz assim, manda chamar. Traz aqui, eu quero fazer um showzinho, eu quero um showzinho particular aqui, só para mim e para o pessoal do palácio. Quando ele estava entediado. Isso não trouxe felicidade. Talvez Adão tenha sido infeliz porque não tinha cantores e cantoras lá no Éden para ele, para cantar para ele. Mas eu vou ter. Eu vou ter muita gente trabalhando para mim. Adão, coitado, só comia fruta, eu vou comer carne. Eu tenho gado e rebanho. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Ah, Adão só tinha Eva. Eu vou ter várias Evas. Foi o que ele pensou.
Atribui-se, a grande maioria, atribui o livro de Eclesiastes a Salomão, e estamos seguindo nessa linha. Há controvérsias, é claro, em tudo sempre vai ter gente do contra, mas nós estamos seguindo a linha de que é Salomão. E se de fato foi Salomão, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. E ele descobriu que que isso também não trazia felicidade. Prazer momentâneo, mas não trazia. O vazio. Quanto mais nós buscamos a felicidade nas coisas que estão debaixo do sol, o vazio da alma só aumenta. É como beber água do mar. Quanto mais você bebe água do mar, mais sede você tem. E mais água você bebe. E a sua sede só aumenta. Tudo debaixo do sol, sem Deus, só vai fazer com que a nossa fome e sede, que o nosso vazio aumente. E se nós não entendermos isso, nós não vamos na fonte certa. Nós vamos continuar buscando saciar o vazio existencial nas coisas boas que tem debaixo do sol. Tive tudo, olha o que ele diz no finalzinho do verso 8. Tive tudo o que um homem pode desejar. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, Cristiano Ronaldo brincando com o filho dele, na garagem da casa dele. E a garagem da casa dele parecia uma loja de carros importados. Aí ele entra com o filho dele assim, a garagem dele é maior, sei lá, dá uns 6, sei lá, é grande o negócio. Cheio de carros importados, luxuosos. Aí ele entra com o filho dele assim, qual o carro que está faltando? Aí o filho vai olhando, a Lamborghini, não, a Lamborghini está ali. Aí, o Porsche, não, o Porsche está ali. A Ferrari, não, a Ferrari está ali. Aí o garoto vai olhando. Aí o garoto ele não consegue, a criança não consegue descobrir qual carro que está faltando na garagem do pai. Consegue entender o negócio? Aí por fim, não, está faltando ali que eu levei para autorizada, para dar uma higienizada, para limpar o carro. Então tudo que seus olhos viram, tudo que ele desejou, ele tinha. Tive tudo o que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. Do trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Encontrou prazer, recompensa pelos esforços, mas mesmo assim não encontrou a felicidade. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Ele descobriu, depois disso tudo, que não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Para que aí, mais para frente, ele vai olhar assim. Tudo isso que eu construí, tudo isso que eu realizei, eu vou morrer. Todo homem morre assim como morre um cão. Vira pó. E tudo isso que eu me matei para construir, para realizar, todo o meu legado vai ficar para quem? Aí ele olhava assim para os filhos, assim, meu Deus do céu, tem misericórdia. Eles vão valorizar? Eles vão dar continuidade?
ou vão destruir tudo. E foi o que aconteceu. Assim que Salomão morreu, e o seu filho se assentou no trono, o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. Sabe por quê? Salomão, para construir, para realizar todas essas obras aqui, ele cobrava altíssimos impostos. E aí, quando Salomão morre, os anciãos de Israel, né, dos clãs, das famílias, os patriarcas das famílias, lá das 12 tribos, se reuniram com o filho de Salomão, que eu me esqueci o nome dele agora, e foram reivindicar, pedir que baixasse os impostos. E aí ele se aconselhou com os anciãos, com os sábios. E eles falaram assim: faça o que eles estão pedindo e você vai ter o povo do seu lado. Mas os seus amigos, a rapaziada, chegou para ele e falou: não, cara, faz isso não. Se você ceder agora, daqui a pouco você vai ter que ceder de novo e vai ceder de novo. Não, faz o seguinte, olha, se a mão do meu pai era pesada, saiba que o meu dedo mindinho vai ser muito mais pesado. E em vez de fazer como eles estão pedindo, de baixar os impostos, aumenta os impostos. Aí ele fez isso, dividiu o reino. Então, ele está olhando tudo isso. Será que quem me suceder, quem ficar no meu lugar, vai valorizar ou vai destruir? E nós conhecemos casos e casos de grandes empresas, de grandes empreendimentos que faliram em pouco tempo. Assim que o patriarca, o fundador da empresa ali morreu, e os filhos não souberam, não quiseram. Não, vou ficar enfornado nada naquele escritório, trabalho. Não, eu quero a minha parte da herança, que eu quero é curtir. E aí perde tudo, destrói tudo. E aí para aquele que se matou de trabalhar a vida toda, qual o sentido que aquilo lhe fez? Vamos avançar agora então para o final. Tem muita coisa aqui. Depois leiam Eclesiastes com calma, pedindo a Deus sabedoria e entendimento. Leia na versão da sua Bíblia. Procure essa versão também. No aplicativo da Bíblia online tem. Leia, releia. Quantas vezes você puder. São 12 capítulos só. Capítulo 3, né? Há um momento certo para tudo, né? Em todo tempo, para cada atividade debaixo do sol, e aí ele vai falando. No capítulo 4, ele vai falar dos oprimidos, que ele viu as injustiças, a opressão dos poderosos. Ele viu tudo e viu que isso era inutilidade. Ele diz aqui no versículo 5 do 4, os tolos cruzam os braços e se arruinam, não querem trabalhar. E no entanto, então ele é a favor do trabalho sim. Aquele que não quer trabalhar, ele chama de tolo, então ele é a favor do trabalho sim. Mas veja o que ele diz, é melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com trabalho árduo. Então trabalha o suficiente, trabalhe o suficiente para você viver com dignidade, para você e sua família. Não perca os primeiros anos de vida dos seus filhos. Seus filhos estão crescendo e você nem está vendo. Porque você só pensa em trabalhar, botar as coisas, dar bom de uma... Você se torna um provedor, mas deixa de ser pai. Você não acompanha as fases do crescimento, da educação do seu filho. Vale a pena isso? Seu filho e sua filha vão crescer e não vão te reconhecer como pai e mãe.
Você é apenas o provedor, você é apenas aquela mulher que lhe dava comida e roupa limpa. Vale a pena isso? Ser um estranho dentro da sua casa, porque você tem que passar mais tempo do lado de fora trabalhando e se matando de trabalhar. Chega em casa tão cansado, tão exausto, que não tem tempo para a esposa, para o marido ou para os filhos. Vale a pena isso? Essa é a reflexão. Faça, trabalhe, curta a vida. É honroso trabalhar, mas viva. Para quando você chegar no fim da sua vida, você poder olhar para trás e dizer: eu soube viver. Do que ser como Salomão, que chegou na vida, no final da vida, olhou para trás e viu um monte de coisa errada que ele tinha feito, das quais ele se arrependia. Esse é o sentido. É melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com trabalho árduo. Isso é correr atrás do vento. Isso aqui é importante. Capítulo 5, isso se aplica a nós. Capítulo 5, verso 1. Quando você entrar na casa de Deus, quando você entrar, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta as ofertas a Deus sem pensar, de maneira precipitada. A plantação de trigo e o joio são semelhantes. O trigo e o joio são semelhantes. Você olhando de longe, você não consegue saber o que é trigo e o que é joio. Você conhece pelo peso. Você pega assim o trigo é pesadinho, o joio é vazio, não tem consistência. Mas você olha de longe, que plantação de trigo belíssima. Vai dar uma bela colheita, aí você vê que 50% ali era joio. Mas quando o vento sopra para um lado, vai todo mundo junto, o joio e o trigo sopram para um lado. O vento sopra para o outro, sopra para cá. Quando nasce o sol vai abençoar o joio e o trigo. Quando vem a chuva, os dois. Mas na colheita, o trigo será recolhido no celeiro e o joio lançado no fogo. Então, quando entrares na casa de Deus, toma cuidado com o que você faz e ouça com atenção. Enquanto os músicos, e a Érica estava aqui ministrando louvor, você estava, presta atenção, você estava cantando ou você estava louvando e glorificando a Deus? Percebem a diferença? Porque cantar, todos podem estar cantando. Agora, louvando e glorificando a Deus, é outra história. Ok? O nosso culto, as nossas orações. Essa semana, e eu já tinha separado esse texto, Deus já tinha me inspirado a separar esse texto antes. Mas essa semana, eu estava meditando num dos trabalhos árduos que Deus dá ao homem debaixo do sol. Um dos trabalhos árduos e difíceis. Eu estava lá, dando banho numa outra pessoa, cuidando, recolhendo a roupa suja, limpando o vômito. E aí, como eu já estava lendo esse texto, pensando, eu pensei assim, qual o sentido disso? Isso faz sentido? Porque todos nós temos esse momento.
Aí Deus falou, Vladimir, Deus falou assim, Vladimir, todos os dias eu limpo as tuas sujeiras. Todos os dias eu te dou banho. E não reclamo. Sabia que Deus, e graças a Deus por isso, sabia que Deus te dá banho todos os dias? Que Deus limpa as tuas sujeiras todos os dias? As sujeiras que você não pode limpar, só Ele pode? Que as boas obras não podem? Se nós pudéssemos nos limpar e nos purificar com as boas obras, Jesus não teria morrido por nós na cruz do Calvário. Ele fez o que nós não podíamos fazer. E aí, ele fala assim, aí eu pensei, e o vômito? O vômito deve ser a murmuração, a reclamação, né? As coisas, as piadas sujas, os palavrões que as pessoas proferem, isso é o vômito. Aí Deus diz assim, também. Mas o vômito também pode ser as nossas orações materiais. Quando a gente chega para perto de Deus só para abrir a boca e pedir, não tem nenhum agradecimento, a gente está apenas vomitando aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu quero dinheiro, eu vou pedir dinheiro. Eu quero saúde, eu vou pedir saúde. Não que tenha nenhum problema de nós pedirmos a Deus. Se a gente está passando uma magrela, um momento ruim, não tem... pedir a Deus por um emprego melhor. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando a gente só chega para Deus para isso. E aí eu citei os louvores. Aí Deus falou, olha, muitas vezes os louvores são como vômitos, que chegam à minha presença não como um aroma suave. Sério isso? Para nossa reflexão. Então, quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas, nem apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra, debaixo do sol. Portanto, fale pouco. Deixa eu avançar aqui. Vou pular muita coisa aqui. É claro, é óbvio, não tem como... Capítulo 11, versículo 7. A luz é doce, como é bom ver o nascer de um novo dia. Né? Você teve uma noite ruim, você fica esperando, ansioso pelo nascimento do sol. Aí quando o dia nasce, você, glória a Deus. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Desfrute. Cada dia. Não é para desfrutar só os dias bons. Mesmo os dias ruins. Busque em Deus um desfrutar nisso daí. Paulo diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até os dias maus. Então desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Quanto mais dias de vida nós temos, quanto mais se prolongam as nossas vidas, vão se multiplicar os dias bons, mas também os dias ruins. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem,
Aí ele fala para o idoso, né? Falou para o idoso: se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento. Seja jovem, porque vai chegar o dia em que você não vai poder curtir com os teus amigos aquilo que você curte hoje, porque você é jovem. As pedaladas, as corridas, os passeios, as saídas, os cinemas, vai chegar o dia que não vai poder mais. Curta, seja jovem. Um jovem cristão, mas seja um jovem. Não precisa ser velho. Não é porque você é cristão que tem que viver como um velho. Seja jovem. Crente, fiel a Deus, mas jovem. Ria, brinque, alegre-se. Mas seja jovem. Porque vai chegar o dia que você faz: puxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Já era, não vai fazer mais. Aproveite cada momento, faça tudo o que desejar. Não perca nada. Parece que ele está, né? Aos jovens: oh, beleza, está aqui na palavra de Deus para fazer tudo o que eu desejar. Mas com entendimento. Porque ele diz assim: lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo que fizer. E o coração do homem de Deus, ele vai desejar coisas boas. Diz assim: não se preocupe com coisa alguma e mantenha um corpo saudável. Porque a juventude, não a juventude inconsequente, mas a juventude de um jovem cristão é um momento de preocupação com a sua carreira profissional. Que faculdade que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Minha vida profissional? Com o que eu vou casar? O jovem cristão se preocupa com isso. O jovem que não é cristão não se preocupa com nada. Quer curtir a vida. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não faz sentido. O sentido é viver. Capítulo 12, 1. Para todos. Não se a perda da visão e o brilho e o sol, a lua, as estrelas perdem o brilho. Você olha para um céu estrelado e já não brilha tanto como brilhava quando você era jovem. As nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Tua visão já está prejudicada. Então lembre-se do seu Criador antes que esses dias cheguem. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que os seus ombros se curvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos. Hein? Não ouvi, não entendi. E você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não o ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair, você tenha medo da altura. O jovem chega aqui, pula, sai andando na boa. Depois de uma certa idade, se eu pular, vão ser 2, 3 dias de dores no joelho. Antes que os cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo. Quer mais nada, quer fazer o quê? Não quero nada, me deixa quieto, me deixa aqui no meu canto. Perdeu o prazer. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo.
seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, hoje, seja jovem ou seja idoso. Lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem. Um dia eu vou servir ao Senhor, um dia eu vou me dedicar ao Senhor, agora eu não posso, estou muito ocupado, tenho que estudar, tenho que me formar. Lembre-se do Senhor agora, antes que o fio de prata, olha só que forma poética que ele está falando, antes que você morra, que você vai para a terra do pé junto, que você vista o paletó de madeira. Ele diz assim, olha só que coisa bonita. Antes que o fio de prata da vida se rompa. O fio de prata se rompeu, morreu. Antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço. Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Pois nada faz sentido, tudo é vaidade, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Versículo 13. Aqui termina o meu relato. Essa é a minha conclusão, a conclusão de um homem experiente e que teve a oportunidade de buscar a felicidade em todos os caminhos que o ser humano natural, todos aqueles que vivem debaixo do sol buscam. Esta é a minha conclusão. O que faz sentido nessa vida? Tema a Deus, honre a Deus, louve a Deus, glorifique a Deus, viva para Deus. Obedeça os seus mandamentos. Isso faz sentido. Ainda que não pareça, ainda que você olhe para as coisas que acontecem debaixo do sol e você diga assim, não faz sentido, de que adianta obedecer os mandamentos do Senhor? Um dia vai fazer todo sentido. Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, pois este é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem, seja mal. E aí ele diz, ele é bem resumido, olha, coma, o que faz sentido na vida? Coma, beba, viva, isso, viva. Sabe, ontem tivemos a oportunidade de nos alegrar com o casal da igreja, aniversário da filha. Comemos, bebemos, nos alegramos, prestigiamos. Viva! Aí, o religioso, aquele que não guarda o pé quando entra na casa do Senhor, não, amanhã eu não posso, não, sábado à noite eu não posso, porque domingo de manhã eu tenho que estar cedo na igreja, então eu não posso. E aí ele diz aqui também, nós não lemos, ele diz assim, não seja justo demais, não seja, porque a pessoa que é muito justa está sempre julgando os outros, porque ela se sente superior. Não entendendo? Então ele diz, não seja justo demais, e também não seja sábio demais, porque aquele que se considera sábio demais, ele acha que já sabe tudo e não tem mais nada para aprender. Então não seja justo demais. Saiba que você não é justo. Ele fala também, olha, não fica se intrometendo, tentando ouvir a conversa dos outros, porque eles podem estar falando mal de você. Não queira saber o que estão falando. Estão cochichando o que ali? Será que estão falando? Aí você vai descobrir que estão falando mal de você. Aí você vai ficar irritado. Aí ele diz assim, lembre-se que você também já falou mal dos outros. Quando a gente fala mal dos outros, eu não estou falando mal, estou falando a verdade. Porque você é justo demais. Mas quando os outros falam mal de você, você não gosta. Livro de Eclesiastes. Leia, estude, medita.
Mas saibam que, de todas essas coisas boas que vocês falaram, ter saúde é bom, claro. Ter dinheiro, claro que é bom. Ter dinheiro é bom. Possuir dinheiro é bom. O que não é bom, o que é ruim, é ser possuído pelo dinheiro.